Muito bom, gente. Então agora é hora de falar do Chief Analytics Officer, tá? Então é o CAO, com a sigla CAO. CAO é o responsável pelo delivery de informação e conhecimento na empresa. Assim como o CDO, a gente tem uma definição de livro, né? Uma definição teórica e tem a minha definição. Tá? Então vamos lá, a gente primeiro lê a definição teórica do que é um Chief Analytics Officer, né? um CAO, e depois a gente ler o que eu penso, né? E aí eu explico um pouquinho. Então, eu tirei essa definição do site SEO.com, é um site bem famoso para informáticos, tá? Então, o que diz o site, né? O que diz o SEO.com? É um executivo de nível sênior que lidera as operações de análise de dados de uma empresa, transformando dados em valor comercial e impulsionando mudanças nos negócios relacionados a dado, tá? Relacionadas a dado, perdão. Então, claro, ele não fica muito evidente o que é um CAO, pelo menos para mim, é confuso, né? É uma definição teórica de livro que exige interpretação e você pode analisar da forma que você quiser. Para mim, uma definição mais prática seria: é uma pessoa responsável por entregar conhecimento para o negócio tomar as melhores decisões. Modelos prescritivos e preditivos são as formas adotadas na maioria das vezes. Governa os perfis de analista de dados e de data scientist. Então, olha só, galera, o perfil é a figura que fica aí na última milha do dado, né? É ele que toma tudo que o CDO fez e transforma em conhecimento. É a pessoa que vai ali, mistura os dados, tem toda uma técnica, uma ciência com matemática e com estatística e entrega um valor à companhia, tá? E esse valor já é a decisão. Olha, faça isso que vai dar certo, tá? Então esse é o CAO para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião. Então vamos lá. Como que essa área deveria ser organizada? Novamente, aqui você vai encontrar essa distribuição de diversas formas, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do nicho da empresa, dependendo aonde atua essa empresa, tá? Mas, em geral, tá? Essa é a forma normal que as grandes empresas distribuem, tá? Gerência de dados, data science, que é onde fica o CDO, geralmente tem esse nome, né? Gerência de data science. E, finalmente, tem duas verticais. A primeira é Data Analyst e a segunda, Data Science. Né? Legal. Então, a primeira, ela aponta mais ao BI, tá? Ao delivery do BI. Os reportes operacionais, os dashboards massivos e o apoio direto diário. Então, eu preciso de dados para operar minha indústria, minha máquina, minha empresa. Então, que faz o Data Analyst deste lado, né? Ele realmente entrega isso. Ele entrega a operação de dados da companhia. São os dados que eu preciso diariamente para sobreviver, né? Pode ser dentro de um shopping, pode ser dentro de um supermercado, pode ser dentro de uma loja de roupas. Eu preciso movimentar, eu preciso saber o que aconteceu ontem, quanto eu vendi, quais são as tendências principais dos meus dashboards de BI. Então, essa galera atende toda essa necessidade. Por outro lado, tá a galera do Data Science ou Data Science, tá? Modelos preditivos, modelos prescritivos e entrega futuro e estratégia. Aqui a gente vai ter o perfil mais matemático, mais estatístico, a galera mais de programação que vai entregar, olha, faça tal coisa que vai dar certo. Olha, não venda vinho hoje, venda queijo, porque hoje vai vender queijo. Então, ele não te pergunta, ele te dá a ação, ele te entrega o conhecimento, fala, toma, assim vai funcionar. Tá? Então, essa é a galera do Data Scientist, tá? Aí existe uma divisão. Desse lado, a gente tem perfis mais industriais, tá? A gente tem perfis mais de TI, tem perfis mais de cientista de dados. E do outro lado, a gente tem um perfil mais matemático, mais estatístico, mais de ciência da computação, tá? São as pessoas que trabalham mais com programação. Legal. Então, uma pergunta que sempre me fazem, galera: posso ter o CAO sem o CDO? Ou seja, a pergunta sempre é: posso ter? Eu posso contratar um CAO sem ter o CDO? Olha só, se você não tem o CDO, você pode. A resposta é sim, posso, tá?
Mas o CAO, ele vai ter problemas que solucionar que não são de sua competência, tá? Não estou falando que o CAO não conhece, né? Não é suficientemente autônomo para trabalhar com dados. Mas, galera, ele não é experiente, ele não tem a expertise necessária para criar uma cultura de dados. Ele não foi treinado para isso, tá? Ele não tem expertise suficiente para criar o cimento de dados, para criar o seu lago de dados, para criar uma capa de extração, né, que faça sentido. Toda essa parte de cultura, de change management, de criação, de arquitetura de dados, de engenharia de dados, o CAO ele não foi treinado na sua vida profissional para fazer isso. Ele realmente é a pessoa que entrega, é o delivery, é o que faz dos dados se transformar em conhecimento, tá? Então, não é a pessoa indicada para criar todo esse sistema, todo esse ecossistema de dados, né? Se você contrata um CAO antes, né, um Chief Analytics Officer antes, ele vai ter dificuldade. Obviamente que ele vai dar o jeito dele, né? Ele vai começar a extrair informação de base, ele vai começar a criar data lakes à sua maneira, mas claramente não vai ser da melhor forma, porque, novamente, ele não é treinado para isso, tá? Então, a pergunta deveria ser, né? Devo ter o CAO sem o CDO? E aí sim, essa é a pergunta correta. A resposta é não. Primeiro devemos construir o ecossistema de dados, né? A cultura, o governo, a segurança, o lake, o delivery e tudo o que a gente precisa para que isso fique, né, como um cimento bem firme, uma estabilidade bem legal dentro da empresa e depois sim eu entro com o meu CAO para fazer a mágia aí, né? Para transformar os dados em conhecimento e entregar para a companhia uma estratégia baseada em dados, né? Então aí fica a minha dica para vocês, né? Ou seja, tem sim que ter um CDO antes do CAO. Posso contratar um CAO antes? Sim, pode, mas a sua empresa vai sofrer. A estratégia do seu dado não vai ser a melhor possível. E, finalmente, as mesmas perguntas que eu tinha, né? Aonde eu coloco o CAO? Eu posso ter um CAO agora? Minha empresa está preparada para isso? Né? E aqui eu tenho 10 perguntas chaves, tá? Primeira, e a mais evidente, eu tenho um CDO? Né? O CDO foi exitoso na sua implementação e cultura, né, dos dados do nosso data lake. Existem outros times de analistas de dados ou cientistas dentro da empresa? A empresa deseja ser data-driven? Dá-se uma meta para os dados e assim por diante. São as mesmas que a gente fez na aula passada, né? O self-service. E aonde está o CEO? Vai estar na gerência de TI, finanças, marketing, né? E algumas outras. Então, galera, aqui também vale ressaltar uma coisa. O perfil, né? Esse perfil de Chief Analytics Officer é muito novo, tá? É algo muito novo no universo de dados. Ele acaba de aterrissar, ou seja, a gente estava falando de CDO em 2016, 2017, 2019 que os CDOs começaram a surgir dentro das empresas e agora em 2020, 2021, né, a gente começou a falar do perfil CAO. Então, em geral, o que acontece hoje é que o CDO geralmente faz o papel do CIAO. Tá? Então, o CDO, como ele tem uma carga maior de conhecimento de dados, de base, né, de solidez técnica e de arquitetura, ele acaba também fazendo o papel do CAO na parte do delivery. É só vocês voltarem à aula passada que vocês vão ver que dentro da gerência CDO tem uma parte de delivery, tá? E aí ficam os Data Scientists, ou também tem a discussão aí se o Data Scientist tem que ficar no CDO ou tem que ir para o negócio, mas isso é outro tema que vocês não precisam se preocupar agora, tá? É outra coisa que a gente pode conversar depois. Então, olha só, CDO, CAO, tá? São as duas verticais para você ter realmente um ecossistema que seja proveitoso e exitoso para a sua companhia, tá? Vamos lá que agora a gente vai começar a ver área por área do CDO e do CAO. Vem comigo.